Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Zacchini e nesse semestre nós vamos falar sobre a prática penal, tá? Um prazer enorme o meu estar aqui dando aula para vocês sobre prática. E antes de adentrarmos, né, na nossa matéria de hoje, eu vou falar para vocês como funciona a minha divisão de blocos, tá? O primeiro bloco, então, ele vai ser responsável por a gente ver a peça, por a gente analisar os fundamentos, o endereçamento, e aí a gente dá uma estudada aprofundada sobre o assunto. E no segundo bloco, nós vamos aí trazer a nossa peça, né? O que passarei para vocês, que vocês devem desenvolver, e faremos juntos aí essa peça, ok? Pessoal, se vocês precisarem, obviamente, de mim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp ou em qualquer outra rede social que eu estarei à disposição de vocês, tá? Vamos começar, então. Hoje, a nossa primeira aula vai ser sobre liberdade provisória, né? Um assunto tão caro aí ao direito penal e ao processo penal. Só que antes de falarmos sobre a liberdade provisória, eu vou falar para vocês como vocês vão conseguir identificar quando você vai pedir, vai requerer a liberdade provisória num caso, ou quando você for fazer isso, quando você for advogado, tá? Então, nós vamos diferenciar relaxamento da prisão, revogação da prisão preventiva e pedido de liberdade provisória. Por quê? Gente, o relaxamento da prisão, ele pressupõe uma ilegalidade nessa prisão. Então, não foram cumpridas todas as formalidades materiais ou formais e, portanto, há aí a necessidade dessa prisão ser relaxada porque ela foi ilegal. Então, quando nós estamos diante de um relaxamento de prisão, há aqui o descumprimento de alguma formalidade quando da prisão em flagrante, tá? Vamos dar um exemplo? Imaginem que o juiz, né, ele não realizou aí a audiência de custódia lá no prazo legal. A própria lei estabelece que, se não foi realizada a audiência de custódia, há a possibilidade do juiz, então, relaxar a prisão, tá? Então, há aí esse pressuposto da ilegalidade quando nós estamos tratando do relaxamento da prisão. E revogação da prisão preventiva. Gente, se nós estamos revogando, pressupõe que existe, né, que ela já foi decretada. Então, imaginem que o juiz decretou a prisão preventiva do seu cliente e há aqui a necessidade de você pedir que ele revogue essa prisão, porque não estão mais presentes aqueles requisitos que estavam quando da decretação da prisão preventiva. Então, se houve uma mudança aí, se não há aqueles mesmos requisitos de outrora, atualmente, você pode pedir, então, a revogação da prisão preventiva. Então, a revogação pressupõe que já tenha sido decretada a prisão preventiva. Agora, a liberdade provisória, não. A liberdade provisória, ela é anterior à decretação da prisão preventiva, porque é exatamente aqui, neste momento da liberdade provisória, do pedido de liberdade provisória, que você vai convencer o juiz de que não estão presentes os pressupostos e os requisitos para a decretação da prisão preventiva, tá? Então, você vai falar assim, olha, juiz, em que pese, né, ele ter sido preso em flagrante, não há aqui como ser decretada a preventiva, porquanto não estão preenchidos os pressupostos e os requisitos previstos no artigo 312 e 313 do CPP, tá? Então, vejam aí a diferença desses três, pessoal. Então, o relaxamento da prisão é quando há alguma ilegalidade nessa prisão. Então, não foram respeitadas as formalidades. A revogação da prisão preventiva pressupõe que essa prisão preventiva tenha sido o quê? Decretada. Então, não há mais aqueles requisitos existentes quando da decretação, e por isso você vai pedir que o juiz revogue essa prisão preventiva. E, pessoal, a liberdade provisória, o pedido de liberdade provisória, é exatamente
quando o juiz ainda não fixou a prisão preventiva, o seu cliente ele foi preso em flagrante delito, e há aqui esse pedido que você demonstra que não há motivo, que não há como ser essa prisão preventiva decretada, já que não estão presentes aí os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, tá? Então, quando você for analisar lá a sua peça da OAB, ou eventualmente quando o cliente for te procurar, você vai analisar primeiro se já foi decretada a prisão preventiva, então não é revogação. Se há ilegalidade na prisão, aí você já mata a charada, porque então você vai pedir o relaxamento. Agora, se a prisão é legal, mas não há necessidade da decretação da prisão preventiva, aí você já vai entrar com o pedido de liberdade provisória, tá? Então, pessoal, vou trazer aqui para vocês os artigos do CPP que trata sobre a liberdade provisória, tá? Vou aqui mostrar a vocês. Ó, vamos lá. Artigo 310 do Código de Processo Penal, tá? Aqui grifadinho para vocês. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deve promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do MP. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente. Então, vejam aí já uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Então, vejam que há previsão expressa da audiência de custódia no nosso Código de Processo Penal. E essa audiência de custódia, ela deve ser realizada aí no prazo máximo de até 24 horas, sob pena o quê? De relaxamento da prisão. Vejam aí o parágrafo 4º. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido neste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade. Então, quando nós estamos tratando de ilegalidade da prisão, nós estamos trazendo relaxamento da prisão, tá? E isso vai estar no enunciado de vocês, que não foram preenchidos aí todas as formalidades, que não foram observadas essas formalidades, e, portanto, que essa prisão é ilegal. E você vai pedir, então, o relaxamento. Só que nós estamos falando agora da liberdade provisória. Veja o inciso 2. O juiz, então, ele vai converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes, obviamente, gente, os requisitos lá do artigo 312 deste Código. E 3, quando o juiz também pode conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, veja que esse preso, ele não vai ficar mais preso em flagrante. Há necessidade de converter a prisão em flagrante dele, seja relaxando essa prisão, seja convertendo a prisão em flagrante em preventiva, ou seja, concedendo aí a liberdade provisória a ele, com ou sem fiança, ou com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas lá no artigo 319 do CPP, beleza? Então, pessoal, vejam, o juiz, então, vai conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, se ele verificar que não estão presentes aí os requisitos para a fixação da prisão preventiva. Amanda, então me fala mais sobre a questão da prisão preventiva. Vocês já viram isso, mas vamos trazer aqui essas informações. Artigo 312, pessoal, fala que a prisão preventiva ela poderá ser decretada. Vejam que vocês vão ter que sempre verificar o artigo 312 com o artigo 313, tá? E vocês vão ter que analisá-los conjuntamente, se estão previstos os pressupostos previstos no artigo 312 e os requisitos do artigo 313. Tá? Então, a prisão preventiva ela pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, vejam o seguinte, se você, no seu pedido de liberdade provisória, demonstrar que não há prova da existência do crime, da materialidade, você já tem aí
um fundamento para que o juiz conceda a liberdade provisória. Então, você vai falar assim, olha, magistrado, em que pese ele ter sido preso em flagrante, não há aqui provas suficientes da existência do crime ou sequer indícios de autoria, ou seja, ele não há aí indícios de que ele seja o autor do crime. Além disso, você também pode bater na tecla de que não há aqui perigo gerado pelo estado de liberdade dele. Então, não há perigo da liberdade. Então, se o seu cliente, por exemplo, ele for primário, de bons antecedentes, tiver residência fixa, não tiver aí ameaçando testemunhas, há a necessidade de ser decretada essa prisão preventiva? Há aí o perigo da liberdade desse seu cliente? Talvez não. Só que isso deve ser observado também de acordo lá com os requisitos do artigo 313. Quais sejam? Gente, só vai ser decretada, a prisão preventiva só pode ser admitida quando, nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, imagine que o seu cliente, ele praticou furto simples, tá? A pena dele máxima é de 4 anos. E ele é primário de bons antecedentes. Há a possibilidade de você pedir aí a liberdade provisória para não ser decretada a prisão preventiva dele? Sim, porque a pena dele aí, a pena máxima superior, ela é igual a 4 anos, ok? E ele não é reincidente. Veja o inciso 2. Se o seu cliente ele estiver condenado, então é possível, será admitida, se ele tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Então, vejam, pessoal, que o inciso 1 fala se o crime que ele cometeu foi um crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, crime doloso. E aqui, se ele for reincidente aqui, se tiver sido condenado por outro crime doloso, ok? Inciso 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, gente, nesses 3 casos, obviamente, se houver prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ele pode ser preso preventivamente. Então, você pode alegar no seu pedido de liberdade provisória que não estão presentes aí esses requisitos, esses pressupostos previstos no artigo 312 e 313 do CPP, ok? Então, vejam que nós trouxemos aí quando será admitida o pedido de liberdade provisória. Só que, além disso, pessoal, é importante que vocês saibam sobre a questão também, aqui, ó, vou trazer aqui para vocês os nossos slides, sobre os fundamentos da liberdade provisória. Uma coisa que eu preciso que vocês sempre tenham atenção nas peças que vocês forem fazer, notadamente quando vocês estiverem aí diante de uma segunda etapa do OAB, é que vocês procurem um fundamento constitucional para sua peça. E geralmente você vai encontrá-lo. Aqui na liberdade provisória, existe fundamento lá no artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal, tá? Então, existe fundamento na Constituição Federal. Então, pessoal, procurem sempre, isso vai enriquecer a peça de vocês e vai trazer aí o examinador para o lado de vocês. Então, artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal. Além disso, vejam também se existem outros artigos, né, infraconstitucionais que fundamentam o seu pedido. Exemplo, o artigo 310, inciso 2 do CPP, o artigo 321 do CPP e o artigo 322 do CPP poderão fundamentar o seu pedido de liberdade provisória, ok? Gente, e aqui eu trouxe para vocês, o que é, então, o pedido de liberdade provisória? É uma contracautela específica, e aí vejam que eu coloquei aí em maiúsculo para vocês,
de uma prisão flagrante legal. Se eu vou pedir a liberdade provisória, é porque a prisão é legal, só que não necessária. Só que é não necessária a prisão preventiva do meu cliente, tá? Então, imaginem, gente, que essa prisão é legal, mas não é necessária a prisão preventiva do meu cliente, porque não estão lá previstos, não estão contidos os pressupostos e os requisitos para a decretação da preventiva. E aí eu coloquei uma observação para vocês, porque se a prisão for ilegal, aí não cabe liberdade provisória, cabe o quê? Relaxamento da prisão, tá? Então, é uma contracautela específica de uma prisão flagrante legal, porém desnecessário a decretação da prisão preventiva, ok? Gente, e o endereçamento dessa petição? Para quem que vocês vão endereçar lá no cabeçalho da peça de vocês? Vocês vão endereçar esse pedido para o magistrado responsável, aquele magistrado, então, que é o responsável pela prisão, por decretar a prisão preventiva do seu cliente ou não. E aí, gente, se atentem, quando vocês verificarem, né, o exemplo trazido, se é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Então, se for um crime afeto aí à Justiça Federal, de competência da Justiça Federal, você tem que estabelecer lá que você tem que colocar lá no seu cabeçalho que é o excelentíssimo senhor doutor juiz federal. E se for da competência da Justiça Estadual, você vai colocar lá que é o juiz da vara criminal da comarca X. Beleza? Então, se atentem aí se a questão está te trazendo um crime de competência da Justiça Estadual ou um crime de competência da Justiça Federal. Além disso, é importante também que vocês verifiquem se é de competência, por exemplo, do Tribunal do Júri. Então, se vocês estiverem diante aí de um crime, né, contra a vida, é importante que vocês enderecem para o juiz de direito da vara do Tribunal do Júri da comarca X, tá? Tudo isso, gente, vocês têm que ter maldade de analisar quando for trazido aí para vocês no enunciado, beleza? Além disso, pessoal, quem que é o legitimado para buscar aí a sua liberdade provisória? É aquela pessoa, obviamente, que foi presa em flagrante. Então, o seu cliente aí que sofreu a sua restrição de liberdade, que foi preso em flagrante, ele tem a legitimidade de entrar com esse pedido. Mas ele pode entrar sozinho, Amanda, ou ele precisa de um advogado? Gente, o seu cliente ele vai precisar de você, do seu advogado, tá? Então, é necessário que haja capacidade postulatória para você entrar com o pedido de liberdade provisória, tá? Não é igual o HC, que pode ser impetrado aí por qualquer pessoa, tá? Aqui na liberdade provisória, há necessidade de ser redigida e assinada por um advogado, ok? E importante também vocês se atentarem quanto à nomenclatura que vocês vão utilizar na sua peça quando você estiver falando do seu cliente, daquela pessoa que foi presa. Porque, gente, a nomenclatura que você utilizar para se referir ao preso é requerente, porque é aquela pessoa que está requerendo a liberdade provisória, tá? Então, quando vocês estiverem aí diante de uma peça de liberdade provisória, vocês vão colocar o requerente, ele foi preso em flagrante no dia tal, ok? Então, quando vocês forem se dirigir ao cliente de vocês, a pessoa presa, você vai colocar lá o requerente, ok? Então, pessoal, no nosso próximo bloco, nós vamos tratar sobre a nossa peça, sobre aí o exercício que vocês vão ter que fazer em casa, ok? Muito obrigado por me assistir até aqui e até o nosso segundo bloco.